Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou de volta, a professora Elis Regina, da Escola José Rodrigues de Souza. E hoje nós iremos estudar dois gêneros textuais, o gênero fábula e o gênero poema, tá certo? Mas para o nosso estudo, vocês irão precisar do livro APS de Língua Portuguesa na página 274, tá certo? Meus amores, vocês já ouviram falar em fábula? Tenho certeza que sim. Só para relembrar os meus amores, o que é fábula? A fábula é uma narrativa onde os personagens são geralmente animais que possuem características humanas, tá certo? Vocês irão perceber, porque eu irei ler para vocês agora, a fábula A Tartaruga e a Lebre, tá certo? Eu quero que vocês acompanhem a leitura juntamente comigo. Vamos lá? A Tartaruga e a Lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era mais veloz. Por isso, combinaram uma data para uma corrida e um local aonde deveriam chegar. No dia certo, partiram. A lebre, que contava com sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Caiu à beira de uma estrada e adormeceu. Já a tartaruga, que sabia que era lenta, não perdeu tempo e, deixando a lebre dorminhoca para trás, venceu a aposta. Moral: devagar e sempre se chega na frente. Meus amores, de acordo com a leitura que a tia Liz fez desta fábula, vamos observar as características de uma fábula. A fábula, ela tem título, vocês podem perceber o título aí, ó, A Tartaruga e a Lebre. Ela pode ser escrita em prosa e em versos. No caso aqui desta fábula, ela está escrita em prosa. O que é essa escrita em prosa? Ela está escrita em parágrafos, tá certo? Só relembrando o que é parágrafo. Parágrafo, meus amores, é caracterizado por um recuo na margem esquerda do texto. O que é esse recuo? É um espaçamento que tem na margem esquerda do texto, tá certo? Então, esta fábula está escrita em parágrafos. No final dela, que é outra característica da fábula bem marcante, é a moral. A moral, meus amores, ela traz sempre uma reflexão para nós leitores. Essa reflexão quer nos dar uma lição de moral, tá certo? Então, vocês acabaram de ver as estruturas de uma fábula. O título, ela é escrita em versos ou em prosa, no caso dessa é em prosa, porque é em parágrafos, e tem uma moral, que é a lição de moral que toda a fábula quer nos passar, tá certo? No final da fábula tem o nome do autor, que é Esopo. Esopo, meus amores, ele era um escravo e ele começou a criar fábulas. Foi ele que criou a fábula, a tartaruga e a lebre. E ele viveu há muitos e muitos e muitos anos. Ele viveu no século V a.C., tá certo? Então, essa fábula foi criada por Esopo. Para nós estudarmos um pouco da fábula, a tia Liz vai fazer algumas perguntas a vocês, tá certo? Eu vou fazer as perguntas aqui e vocês vão responder daí em casa, tá certo? Vamos ver quem está atento. A primeira perguntinha é: qual é o título da fábula? Hein? Ah, tia Liz, é muito fácil. O título é A Tartaruga e a Lebre. Ótimo. Estão preparados para a segunda pergunta? Quem são os personagens?
personagem desta fábula? Ah, muito fácil. No título já está dizendo que é a tartaruga e a lebre. Muito bem. Quem é o autor? Ah, professora, claro que é o Esopo. Ótimo. A outra perguntinha. Quantos parágrafos tem o texto? Vocês lembram que eu disse que o parágrafo é um espaçamento no lado esquerdo do texto? Então, vamos observar. Ou seja, nós temos 4 parágrafos. Muito bem. Estão preparados para a outra pergunta? Por que a lebre achou que iria ganhar a corrida? Fácil, professora. A lebre, de acordo com a fábula, a lebre achava que iria ganhar a corrida porque ela era rápida, muito rápida. Vamos ler essa frase. A lebre que contava com a sua rapidez natural não se preocupou com a corrida. Ou seja, ela já sabia que ela iria ganhar porque ela era muito rápida. Muito bem. Vamos para a próxima? Quem acabou ganhando a corrida? Ah, muito fácil, professora. Foi a tartaruga, claro. Agora eu quero que vocês me respondam. Qual a finalidade da moral da fábula? Que finalidade? O que a fábula quis dizer, hein? Devagar e sempre se chega na frente. Olha, ela quis dizer que mesmo devagar podemos conquistar o que desejamos. Não importa as nossas limitações. O importante é termos objetivo, focar naquilo que a gente quer, que com certeza nós conseguiremos o que quisermos, tá certo? E toda moral, lembre-se, toda moral de uma fábula, a finalidade dela é dar uma lição de moral. Ótimo, eu tenho certeza que vocês compreenderam tudo. Meus amores, vocês acabaram de estudar o gênero fábula. Agora, vocês irão estudar as características do gênero poema. O que é um poema, hein? Vocês já ouviram falar em poema, ou já escutaram, já leram algum poema? O poema, meus amores, é um texto literário escrito em versos e geralmente é distribuído em estrofes, tá certo? E para o nosso estudo de hoje, do gênero poema, eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura do poema A História Engatada, que se encontra na página 274, tá certo? Acompanhe comigo. A História Engatada. Era uma vez um gato, 2 gatos, que viraram 3. Um gato era assim, bonito e listrado, as listras deitadas do focinho pro rabo. O outro era gata, listrada assim, de baixo para cima, seu nome era Mina. O gato e a gata se viram e miaram, subiram nas casas, miando e gostaram. Casaram de noite, como os gatos se casam, e nasceu um gatinho dos gatos listrados. As listras deitadas e as listras para cima formaram um gatinho, o número 3, que gato engraçado é um gato xadrez. Meus amores, vamos observar o poema. O poema, ele fala de 2 gatos listrados, né? Um gato e uma gata tiveram um outro gatinho, que agora não são mais 2, são 3 gatinhos. E além de falar desses personagens, que são os gatos, eu quero chamar a atenção de vocês para as características de um poema. Meus amores, o poema ele tem título, vamos observar o título. A História Engatada. O
título fica sempre em cima do texto, tá certo? Além do título, o poema, ele é escrito em versos, tá certo? E também ele é escrito em estrofes. O que são estrofes? É um agrupamento de versos, ou seja, os versos juntos compõem uma estrofe. E os versos é cada linha do poema, tá certo? Cada linha dessa eu chamo de verso. E o agrupamento dos versos são as estrofes. Vamos enumerar as linhas para vocês compreenderem melhor. Vamos lá. Linha 1, linha 2, linha 3, que eu também posso chamar de verso. Verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, verso 13, verso 14, verso 15, verso 16, verso 17, verso 18, verso 19, verso 20, verso 21, verso 22, verso 23, verso 24, verso 25 e verso 26. Nós temos 26 versos ou linhas. Agora vamos identificar as estrofes. Eu falei que as estrofes é o agrupamento dos versos. Elas ficam agrupadinhas, tá certo? Juntinhas. Então vamos observar. Do verso 1 até o verso 8, nós temos a primeira estrofe. Do verso 9 até o 12, nós temos a segunda estrofe. Do verso 13 até o 16, nós temos a terceira estrofe. Do verso 17 até o 20, nós temos a quarta estrofe. Do verso 21 até o 26, nós temos a quinta estrofe. Então, nós temos 5 estrofes neste poema, tá certo? Além das estrofes, nós temos também a presença de rimas. Gente, outra característica do poema é a presença de rimas. E o que são rimas? Relembrando, rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Vamos identificar as rimas presentes neste poema. Só lembrando que as rimas sempre estão presentes no final dos versos, tá bom? No verso 1, nós temos a palavra vez. E no verso 4, nós temos a palavra três. Vamos olhar se vez e três termina com o mesmo som. Se elas terminarem com o mesmo som, elas rimam. Vez, três. Eu vou ensinar uma estratégia para vocês descobrirem como é que uma palavra termina com o mesmo som. Não é com a mesma sílaba. Às vezes acontece de uma rima de duas palavras terminar com a mesma sílaba, mas isso não é regra. A regra é terminar com o mesmo som. Som é o que eu escuto e não é o que eu vejo. A estratégia é usar a ondinha, tá certo? Você usa a ondinha. O que é isso? É repetir o som final. Vamos lá. Vez e três. Vez, eis, eis. Três, eis, eis. Perceberam que terminaram com o mesmo som? Eis? Então, elas rimam. Vamos agora para o verso 14. A palavra miar. Agora, eu quero que vocês olhem lá no verso 16. A palavra gostar. Observem se elas terminam com o mesmo som. Vamos olhar se elas rimam. Vamos usar a técnica da ondinha. Vamos lá? Miaram, aram, aram. Gostaram, aram, aram. Perceberam que terminaram com o mesmo som? Aram. Se terminou com o mesmo som, então elas rimam. Ótimo, é muito fácil. Agora, no verso 24, temos a palavra três. E no verso 26, que é o último, temos a palavra xadrez. Vamos lá? Três, eis, eis. Xadrez, eis, eis. Puxa vida, professora, terminou com o mesmo som. Então, elas rimam. Então, agora vocês não vão ter mais dificuldade de encontrar as rimas.
É só fazer a técnica da ondinha, tá certo? Agora eu tenho uma atividade super fácil para vocês. Vocês irão fazer a reescrita da fábula A Tartaruga e a Lebre. O que é isso? Vocês vão fazer a escrita dessa fábula, só que tem um porém. Vocês irão mudar o final desta fábula, tá certo? Não vão escrever com o mesmo final que está aqui, não. Vocês vão dar um final do jeito de vocês, tá bom? Super fácil, tenho certeza que vocês irão conseguir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Um beijo e um abraço virtual. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau!